Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 17 e 18. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Apocalipse 3, 17 e 18 diz: Pois dizes, estou rico, abastado e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, para que vejas. Vejam. Esta carta foi escrita à igreja de Laodiceia. O significado de Laodiceia é justiça do povo, ou povo justo. É derivado grego de Laos, que é povo, né, e Dike, que é justiça. É uma cidade ali da Ásia Menor, conhecida pelas suas riquezas, né, e a sua economia super forte. Entretanto, na Bíblia, ela é declarada aqui como morna e autossuficiente espiritualmente. Veja, essa igreja dizia: estou rico e abastado e de nada tenho falta. E isto é um perigo, pensar que não precisamos de mais nada e que nós não sentimos né, que precisamos de Deus. Nós nos afastamos quando a pessoa acha assim: não preciso de mais nada, eu tenho tudo, né? Eu sou rico, eu posso tudo. Então, ela começa a se sentir autossuficiente. Esse é um dos grandes perigos, né? Essa foi a armadilha que Satanás colocou ali para a igreja daquela época e também atualmente, onde o termômetro dos homens quanto a respeito de ser abençoado está em ter conquistas, em ter coisas materiais e não a tua intimidade com Deus. Então, nós não podemos achar que ser abençoado está atrelado às conquistas, né, financeiras, mas nós temos que entender que ser abençoado é nós temos intimidade com o Pai, é ter intimidade com Deus. Temos que ter entendimento que dinheiro tem uma origem espiritual poderosa e que, se nós não vigiarmos, somos enlaçados por esse demônio Mamon. Essa igreja de Laodiceia investiu tempo para riquezas, conquistas materiais, mas negligenciaram a vida com Deus. Quando nós dizemos que o dinheiro tem uma origem espiritual poderosa, é pelo fato de que você pode ver que toda moeda, todo dinheiro, ele tem ali atrás, né, uma imagem, tem algo a quem remete, a deuses, sempre exaltando o homem, né, e não a Deus. Então nós temos que ver que nós não podemos negligenciar a nossa vida com Deus. E no mundo atual não tem sido diferente, onde somos a todo momento incentivados a consumir mais, né, a obter mais coisa, onde se valoriza mais o ter do que o ser. Né? A pessoa, ela valoriza mais uma pessoa que tem dinheiro do que aquele que é. Essa igreja estava tão cheia de si que eles não se davam conta do quanto eles estavam longe de Deus, o quanto eles poderiam até ir ao templo, mas eles estavam mornos e por isso eram desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. Que palavra dura, né? De Deus falar. Mas é isso que o homem se torna. Uma igreja que se gabava das suas riquezas, e não se davam conta da pobreza espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado. É o que o inimigo nosso tem feito nos dias atuais. Ele tem vendido a ideia de que nós temos que possuir coisas, nós temos que comprar, ter, e que isso é o suficiente. Você ter uma casa, ter um carro, ter uma estabilidade é o suficiente, mas é um engano. Se nós não estivermos alicerçados na fé em Cristo Jesus, nós vamos ser corrompidos. Nós vamos ser corrompidos. Porque tem pessoas que, por causa de bens, por causa de coisas, ela está disposta a roubar, a matar, a destruir, a difamar, a mentir.
a se esconder atrás de uma fé, mas Deus, ele está com os olhos dele atento em mim, em você a todo momento. A todo momento Deus está com os olhos dele fitos em mim e você. Que o dinheiro não venha exercer essa influência na minha e na tua vida, né? De onde nós vamos buscar alicerce? Em Cristo Jesus, que nós não venhamos deixar a ganância tomar o primeiro lugar que é de Deus, que nós não venhamos pensar, eu agora tenho e por mim mesma eu vou tomar as minhas decisões, porque o nosso coração é enganoso, que em tudo, seja qual for a menor decisão que nós venhamos tomar, que nós venhamos buscar em Deus, em Cristo Jesus, que nós venhamos pedir para Ele lapidar a minha e a tua mente, que a nossa mente, o nosso ouvido, a nossa boca esteja cativa à de Deus, que nós venhamos aprender a buscar no Senhor, seja qual for as decisões que nós precisamos tomar, nós temos que buscar no Senhor. Aqui, como essa igreja, Deus estava dizendo, eles olhavam para a riqueza que eles possuíam e não olhavam o quanto eles estavam fracos espirituais, o quanto eles estavam mornos espiritualmente, porque eles estavam mais dando valor no que tem, no possuir e não no ser. Então, o dinheiro, nós sabemos que ele influencia nossas vidas, né? De onde nós vamos morar, o carro que nós vamos ter, onde nossos filhos vão estudar, né? Então, são decisões que um homem pode tomar quando ele tem um dinheiro. Mas ele não pode esquecer de uma coisa, que mesmo ele tendo dinheiro, ele não pode tomar as suas decisões sem consultar a Deus. Ele não pode, ele não tem o direito. Um cristão, ele não pode pensar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não. Primeiramente, eu vou buscar no Senhor. Qual é a boa e agradável vontade de Deus para a minha vida? E se Deus falar para mim, para você, pega o que você tem, venda e dá para alguém. O ser humano, ele fala que ele está totalmente ligado no Senhor, mas ele, na verdade, ainda tem apego às coisas. Nós temos que entender uma coisa, Deus não vai pedir isso para alguém, ele vai pedir para quem realmente está totalmente no centro da vontade dele, porque ele conhece a mim e a você. Então, nós temos que entender que as influências na nossa vida também podem influenciar na nossa vida espiritual. Aquilo que você possui, ele pode influenciar o destino seu final, né? Então nós temos que tomar decisões não com base no dinheiro, não no que nós possuímos, não naquilo que Deus põe na minha e na tua mão, mas naquilo que, qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida, né? Não que isso seja pecado, você ter dinheiro, você conquistar coisas, não é pecado. O pecado é você tirar Deus do centro da tua vida e você começar a tomar decisões por você mesma. Veja, um tempo na minha vida, Deus deu possibilidades, deu condições de algumas coisas. E quando eu estive em um certo lugar, o que, que o inimigo fez? Quando eu peguei o ponto na Bernécia, onde eu montei a loja, o que, que o inimigo implantou na minha vida? Eu estava lá, Deus me deu um lugar onde eu não precisei pagar ali, agora fugiu, né? Que tipo, você paga um valor alto para poder ter o ponto. Agora me sumiu o nome, qualquer, o que significa, não é calção, é um outro nome, agora eu lembro, não lembro. E eu entrei lá somente para pagar um aluguel, eu não precisei pagar, né, aquele valor exorbitante que você paga, como se estivesse comprando o ponto, mas não é teu, você tem que pagar para o dono novamente. Só que o que o inimigo da minha alma e da tua alma, que é o mamon, ele vem, ele traz medo, ele implanta em mim, em você, medo. Mas quando nós estamos totalmente na mão do Senhor, nós não vamos ter medo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de dizimar. Por quê? O medo, esse dinheiro vai faltar para o aluguel. Então Deus cerrou a porta totalmente. Deus cerrou as portas totalmente, porque eu não estava mais dependendo de Deus, eu estava dependendo do dinheiro, eu estava dependente daquilo ali que entrava, né? Eu estava olhando para as condições natural, e é isso que Mamon, né? Ele faz a mim na tua vida, ele mostra o que é natural para mim e para você, porque ele age na matéria, ele coloca medo, assim como ele coloca o conforto, aonde a pessoa se afasta da presença do Senhor, porque ela se sente confortável com o dinheiro. Mas isso é uma das maiores ciladas que o inimigo arma para mim e para tua vida. Nós temos que estar totalmente dependente de Deus, independente se você está bem ou não financeiramente. Se você não está, quando você começa a depender de Deus, ele vai te colocar em lugares altos. Ele vai abrir porta, mas ele quer que você não dê glória
ao Deus Mamon, o Deus desse mundo, a Satanás. Não, ele quer que você dê glória a ele, que você continue a ser obediente a ele, que você continue a honrar os princípios que ele, né, direciona para nós através da Bíblia, né? Então, não, isso não pode ser decidido se nós vamos conquistar algo, adquirir algo, sem consultar Deus, né? Quando nós somos influenciados pelo dinheiro, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que lembrar que nós temos que orar para todo o direcionamento de Deus, né, na minha e na tua vida. Então, quando nós começamos a tomar decisões com base naquilo que nós possuímos, não, eu vou fazer isso porque eu posso. Não, eu vou comprar isso porque eu tenho. Aí você já está saindo debaixo da direção de Deus. Então, nós pecamos e erramos nas pequenas decisões. São pequenas falhas que nós acabamos ficando como essa igreja estava. Essa igreja de Laodiceia, Laodiceia, né? Laodiceia, perdão. Ela estava assim, era uma igreja rica, próspera, contudo, estavam mornos espirituais. Eles estavam ali só fazendo ritos ao Senhor, porque eles já não dependiam mais de Deus, porque eles se sentiam autossuficientes. Não, eu posso comprar, eu posso fazer. Então, tudo que nós vamos fazer, independente se nós temos condições financeiras ou não, nós temos que orar ao Senhor. E principalmente se você tem uma condição financeira, ore ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos colhendo, né, coisas ruins. Às vezes nós estamos bloqueados em alguma área, porque nós deixamos de buscar ao Senhor. E outra falha, orar ao Senhor, pedindo uma direção, mas não esperar o resultado dessa resposta de Deus. Falar com Deus, mas não ouvir a voz de Deus. Estar tão confuso, com tantas vozes, que você não tem ouvido a voz de Deus. Então, quando você pedir para Deus uma orientação, se ele não te respondeu ainda, espere em Deus. Espere Deus responder. Fique onde você está. Paralisa onde você está. E não dê mais nenhum passo até que Deus venha responder as suas orações. Até que Deus venha te dar direcionamento. Então, nós temos que entender que o dinheiro, ele pode influenciar as nossas vidas. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos deixar os princípios, os valores de Deus, né? Então, nós temos que entender. Deus, ele tem decisões, né, assertivas para mim e para você. Só que nós temos que esperar nele, buscar nele. E nós não temos, às vezes, a paciência de esperar Deus responder. E nós acabamos tomando decisões no impulso. E isso é derrota, isso é destruição. Eu acabei de dar aqui um exemplo de quando eu tomei decisões e quando o inimigo da minha alma, Mamon, começou a colocar medo em mim, dizendo, olha, se você tirar, se você não doar, se você não entregar, se você entregar na igreja, vai faltar. Olha, se você fizer isso, vai faltar. Mas isso é o inimigo, porque Deus, ele coloca em mim, você, a esperança, a paz, a alegria, a abundância, a multiplicação. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vimos. Mas quando nós começamos a olhar pela condição financeira, por aquilo que eu não vou conseguir prover, mas eu não consigo fazer, mas quando você coloca na mão de Deus, ele faz. Se nós dissemos que Deus é o Deus do impossível, por que ele não é o Deus do impossível na minha e na tua finança? Por que ele não é capaz de derramar sobre a minha e sobre a tua vida? Então, nós temos que entender que a maior cilada desse século é o Deus Mamon, o Deus desse mundo, né? Fala Deus Mamon, Deus com letrinha pequena, que é o inimigo, é a potestade, aquilo que age no mundo espiritual, para nos tirar do centro da vontade de Deus. Então, as decisões que você toma sem Deus, ela pode te levar a mudanças de valores, de quebra de princípios da palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos tropeçar. Deus, às vezes, não entrega bênção na minha e na tua mão, porque ainda não estamos preparados, porque nós temos que ter alicerçado na fé. Como Deus pode pôr grandes coisas na tua mão, se você vai deixar o medo tomar conta de você? E uma das coisas que o inimigo age na vida do ser humano é colocando medo.
medo de não conseguir cumprir algo. Se Deus te mandou ir, Ele vai suprir, Ele vai ser o provedor, Ele vai ser aquele que vai sustentar. Então não permita o medo te paralisar e fazer você reter as coisas do reino de Deus. Então, com base no que eu estou dizendo, é porque eu vivi. Eu comecei a reter para Deus e Deus não tinha como abençoar, não tinha mais como estar comigo naquilo, porque eu deixei o inimigo falar na minha cabeça, dizendo: você não vai conseguir se você tirar esse valor. Mas é uma mentira, uma estratégia do inimigo para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar daquilo que vai trazer a vitória para mim e para a tua vida. Lembre-se, com Deus não tem impossível. Ele é Deus do impossível. Então, o inimigo da minha e da tua alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para trazer medo, insegurança, perseguições. Mas Deus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele deu Jesus para conquistar por nós. Ele já conquistou por mim e por você. Então, toma posse no nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Entenda. Mesmo que você tenha condições de comprar, de fazer, primeiro ore a Deus, porque mais vale você permanecer no simples, permanecer onde Deus quer que você esteja, abençoado por Deus, do que você tomar decisões grandiosas sem a aprovação do Senhor. Amém? Então lembre-se, seja qual for as suas decisões, busque no Senhor, espere nele, confie e ele vai te direcionar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.